Sexo durante a gravidez, sim ou não? Sim, é recomendado. Há de ter algum cuidado agora. Não sei o porquê não o fazer. Sim, até ser possível, não é? Até também não lhe causar nenhum desconforto, não é? Porque aquilo é para ser prazeroso, não é para ter dor. Acho que a vida sexual dos pais, neste caso, é sempre um fator contributivo, não só para a família, e penso também que para o bebê. Mas há pessoas que sim, que têm esse complexo do sexo durante a gravidez, que não se deve fazer. Mas eu digo, tive uma vida normal. Já estamos longe disso, mas acho que sim. Depois do parto, mais ou menos quanto tempo até retomar a atividade sexual? E respeitei um pouco as ordens médicas, sempre. Geralmente eles dizem 1 mês e meio e o meu marido foi sempre muito compreensível nessa parte. Eu demorei 1 mês. Normalmente dizem que é 15 dias depois do parto, mas eu demorei 1 mês. Nós levamos 40 dias. Não sei se 1 mês, 2, mas acho que não há de haver grande problema a nível biológico e a nível de saúde. A pessoa tem sempre vontade, mas às vezes tem que também esperar recuperar, não é? E depois da gravidez, pronto, foi-nos pedido para esperarmos um bocado até que, vá lá, o útero em si reconstituísse. Depende de cada um, acho eu. Foi consigo? Já não lembro muito bem, mas não foi assim tanto tempo. Há um tempo de recuperação da mulher, claro, mas não é assim nada por aí além. Gostei da resposta do senhor. Tem sempre vontade. Pois, mas os senhores não têm uma barriga, nem têm cicatrizes de cesarianas, nem pontos num certo sítio, que até dava... que uma pessoa até tinha medo de fazer outras coisas que a natureza obriga. Bom, as minhas próximas convidadas estão a rir-se porque viveram esta circunstância muito recentemente. A Catarina Cascais foi mãe há 7 semanas, um aplauso para ela. Obrigada. Ao lado está a Sofia Giesta, que é mãe de uma menina de 21 meses. Outro aplauso e, finalmente, uma especialista, a educadora social, Joana Freitas. Bom, ora então a mãe mais recente está aqui. Muito bem. Então fez muito sexo durante a gravidez ou não? Bastante. Ah, valente, um aplauso. Apetecia-lhe ou não? Apetecia, sim. Senão não o fazia. Sim, não, mas às vezes é aquela sim, coisa... Sim, mas notei que houve um aumento no desejo. O seu desejo, a sua libido mostrou-se mais entusiasmada. Sim. E também eu acho que o meu marido me fazia sentir a mulher mais bonita do mundo. Todos os dias, e ainda hoje o faz, diz que eu sou a mulher mais bonita para ele. Outro aplauso. E uma medalha. Por isso, claro que tinha ajudou muito, ajudou não é? imenso, ajudou imenso. Mas este bebê que tive agora é o seu primeiro... É a primeira, é a sim, primeira. é a primeira. É porque... É Vitória que se chama Vitória. a menina? Ah, que foi uma vitória. Também foi uma vitória. Olha, mas diga-me uma coisa, portanto, durante a gravidez em nenhum, houve algum momento em que achou, já estou muito grande, já não, porque eu ainda agora estava a brincar, mas efetivamente eu fiquei muito parecida com o Vino, ou mesmo um hipopótamo. O meu marido também teve sempre a gentileza, não sei se pensou nisso ou não, dizia sempre que eu estava lindíssima, mas eu era efetivamente um bovino a mexer-me. Há algumas pessoas da equipa que me conhecem desde essa altura e lembram-se. E portanto estão-se a rir. Mas há uma altura que as coisas ainda vão andando, sim, mas depois há uma altura em termos de logística torna-se um bocadinho mais complicado. Do ponto de vista do encaixe e do conforto, reduziu ou não? Não, a não ser mesmo na parte final, mas aí também porque já era desaconselhado. Mas não houve assim nenhum... O seu marido nunca disse aquela frase clássica: tenho medo que o pênis bata na cabeça do bebê? Não. Eu já ouvi. Acho que já foi desconstruído é outra geração. Ora, então foi há 21 meses e tem uma Matilde, não é? Exatamente. E então, como é que foi durante a gravidez? Eu acho que correu muito bem, tudo muito normal. Eu acho, tanto eu como o pai da Matilde, o meu marido, que sempre lidamos muito bem com a situação. Sem tabus, deixando tudo fluir naturalmente. Mas então, também sentiu a libido aumentar ou não? Sim, durante a gravidez e no fim também, por acaso. A logística, como estava a dizer a Catarina, nem sempre era fácil, não é? Pronto. Como diria o meu amigo Cláudio Ramos, o encaixe é mais difícil. Exatamente. Mas a minha barriga também ficou assim muito... Ficou muito grande. Muito grande. Foi a primeira... Quem é que tem aqui um problema de diabetes? Eu.
Eu não sabia, mas fiquei a saber hoje, que nos diabetes... Os bebés macrossómicos é um dos riscos. Podem ser maiores, não é? Bem, a Vitória, ela nasceu, eu estava com a gravidez com 37 semanas, ela nasceu com 4,330 kg. Então... Já nasceu com 3 meses. Pois, exatamente. É um bebê muito grande. Muito grande. E a barriga também era maior? Muito maior. O problema destes bebés é que são grandes e gordinhos, mas não são por todo. Ou seja, a cabeça e os membros são normais e o abdômen é que é muito grande. Por isso, normalmente partem sempre para cesariana, porque não podem correr o risco de... Já me vai falar o que é que fez no pós. Portanto, estamos aqui... É a Sofia, não é? Sim, Portanto, sim, a Sofia, estamos aqui, ainda antes. estamos no antes. Portanto, tudo bem. Tudo normal. Tudo normal. E a libido a aumentar? Sim. Portanto, fizemos uma vida totalmente normal, tinha vontade, enquanto tudo correu bem. Nada a reclamar. Está certo? Senhora especialista. Está perfeito. Está perfeito. Normalmente as senhoras, aquilo que referem é no primeiro trimestre mais receios, sobretudo se têm percursos mais difíceis até conseguir estar efetivamente e genuinamente grávidas. Têm medo que até as relações sexuais possam perturbar de alguma forma o que se está a construir. Exatamente. e que... O primeiro trimestre é a altura de medo, independentemente de haver ou não vontade. O segundo trimestre é a fase, efetivamente, de um aumento exponencial da libido. Ouço relatos, alguns muito engraçados, senhoras que às vezes têm receio de assumir esse aumento exponencial da libido. Outras que dizem, eu quase violei o meu marido, porque de facto o desejo, a vontade era desesperante. A sério. Há os dois a senhora que assume e portanto, está muito bem com isso. Feliz e vamos aproveitar e desfrutar o momento. E a senhora que, se calhar isto não me fica bem dizer que tenho tanta vontade assim. Portanto, há as duas situações, sim. Eu com os gêmeos não tive muito entusiasmada. Já achava que estava muita gente cá dentro. Portanto, aliás, o meu filho uma vez perguntou-me, mãe, como é que entraram as duas aí para dentro? É que uma ele ainda entendia, agora duas era demais. Portanto... mas a generalidade são de tantas pessoas são esses os relatos. Olha, e os pais não perguntam nada? Os pais, quando chega a hora da aula... A senhora trabalha num centro, não é? Sim, eu sou responsável pelo de barriga, que é um centro de preparação para o parto, portanto trabalho também com enfermeiras parteiras, porque a parte clínica não é tanto comigo, e portanto abordamos essa temática. Os pais o que é que dizem? Têm medo de magoar? Muito. Tem, não sim. é? E depois tiram muitos apontamentos nas aulas. Sim. Os olhos aumentam, se estivermos atentos ao fáceas, os olhos aumentam bastante, dão assim... Estamos a mostrar o vosso site agora, sim. Um toquezinho e ficam, bastante atentos, bastante mais participativos. Mas para em relação ao momento do nascimento ou em relação ao processo todo da gestação? Ao processo da gestação. Portanto, quando estão no curso de preparação para o parto, este tema é abordado na aula de trabalho de parto e na aula de puerpério. Portanto, tentamos falar um bocadinho do durante e do depois, ainda com as senhoras grávidas, e a atenção é, sobretudo se forem pessoas de um meio sociocultural um bocadinho menor, a atenção é brutal para efetivamente desmistificar esses receios que existem e que às vezes receiam verbalizar. A cultura popular no passado, ou seja, aquilo que nos era passado, e na minha geração ainda era muito passado portanto, ainda se verifica muito que temos esse peso, não é? Eu ainda agora estava à procura da palavra que se dá ao pós-parto, mas já não me lembrava, depois foi aqui até a Sofia que me lembrou o resguardo. Não se podia ter relações sexuais durante 40 dias, não se devia também ter, enfim, uma vida sexual muito ativa durante a gestação. Portanto, a cultura popular impôs muito isto, não é? Não estamos exatamente impuras, mas estamos num período em que os homens não se devem aproximar das mulheres, porque isso baralha um bocadinho as coisas. Isto perpassou durante gerações. E é um erro absoluto. A minha avó ainda é do tempo de até a gravidez se escondia. Não era bonito mostrar que se estava grávida. Isso tudo mudou. Porque estar grávida era assumir que se tinha tido relações sexuais, quer dizer... Mas esse era o tempo em que ter relações sexuais era para procriar, não era para ter prazer, que porcaria, não é? Exatamente. Portanto, isso tudo mudou. Obviamente que ainda há muitos mitos. Os homens verbalizam bastante menos do que as senhoras. Eu conheci um caso de um senhor que teve 3 filhos e durante as 3 gravidezes não conseguia tocar na mulher. Não conseguia. E isto obviamente não foi o senhor que contou a ninguém.
Claro, claro. Portanto, os homens têm mais receio de conversar. As senhoras... É que... Mas eu hoje acho que está tudo muito a mudar, não é? Eu acho que hoje, efetivamente, toda a gente, aliás... Felizmente, como aquele senhor disse tranquilamente, eu tenho sempre vontade. Não, às vezes não há disponibilidade. Bom, vamos então continuar agora para saber o que é que estas senhoras fizeram depois, porque depois há os pontos e aquelas coisas e, de facto, há ali uns dias difíceis. Ora, então, 1000 euros é o prémio do dia para ajudar os dias difíceis, Jackpot 20.250 e cá estamos nós, então, preparadíssimos para contribuir para o Natal. Eu tenho a certeza que o de Maria de Barcelos ontem ficou maravilhoso. Bem, foi o outro Natal, porque ela está desempregada, por sempre uma vozinha muito xoxa, e quando percebeu que tinha ganho 5.000 euros, a alegria foi tão grande. Às vezes só o timbre no telefone chega para ver, quase que vi a senhora sem a conhecer. Portanto, fico muito feliz quando estas coisas acontecem. Tem que ter 18 anos para poder participar e, portanto, e tem que marcar o 760, 300, 600. Convém lembrar que isto tem um custo, são 60 cêntimos mais IVA, 74 cêntimos. Vale a pena? Não vale a pena. Isso é uma coisa que eu deixo à sua consideração. Tem saldo no telemóvel? Não tem saldo no telemóvel, acredita que pode acontecer-lhe que cairia em casa? Não sei. Isso são coisas que têm que, efetivamente, estar à sua, enfim, é a senhora ou o senhor que nos está a ver lá em casa que tem que averiguar. Portanto, tenha a convicção e a certeza que darei o dinheiro a alguém rapidamente no final do nosso programa, depois da atualidade criminal, e lembro aqueles que não nos têm visto com tanta frequência, já que está cá o Hernani Carvalho, e, portanto, temos aqui uma terceira parte fantástica, a primeira atualidade, e depois daremos no final o nosso prémio. Eu ando aqui a mexer no iPad e peço desculpa para quem está a perceber, mas é à procura das reações das senhoras que estão lá em casa a seguir a nossa conversa, que são sempre muito engraçadas, porque contam sempre as suas experiências e têm sempre contributos importantes. Bom, portanto, gravidez feliz, não é, Catarina? Que foi a gravidez feliz, tudo a correr bem, e depois foi cesariana. Foi cesariana, Eu sim. nunca fiz uma cesariana, mas dizem-me que o pós-parto da cesariana é um bocadinho doloroso, porque se levou aqui uma incisão na barriga, não é? Ora bem, eu também, como nunca tive um parto vaginal, não sei qual é a diferença. Mas sobrevivi bem. Mas diga-me uma coisa, mas efetivamente é uma cirurgia? É uma cirurgia, sim. É uma cirurgia. Sim, e sim. as cirurgias são, enquanto até os tecidos voltarem, está tudo no sítio, o corpo fica-se amolgado, não é? Claro, portanto, claro. A libido também se manifestou aí ou não? Nos primeiros dias, não. Até porque é uma nova fase, são muitas adaptações. E é um bebê? Claro. Entretanto, no retorno a casa, as coisas começam a adquirir o seu ritmo normal e foi voltou a libido normalmente. E o seu marido, como é que se portou? Muito bem. Ele é um bom aluno. Estou a ver, é muito brilhozinho. Sim, mas às vezes há casais em que, para ponto 1, os maridos podem ficar aflitos se provocam dor, não é? E efetivamente sim, podem. O receio estava lá, foi tudo com mais cautela. No entanto, nós também somos muito viscerais, não seguimos grandes guiões, nem grandes... Deixamos-nos levar. E vamos comunicando, que eu acho que é sempre muito importante. E correu tudo muito bem. E a bem. libido não ficou um bocadinho amolgada também com as exigências da atenção de um bebê, porque por vezes esse é outro dos problemas, não é? Mas esta fase ainda é boa, porque é comer e dormir. Por isso ainda temos algum tempo para outras coisas. Olha um aplauso! Eu com 2 bebês não fazia mais nada. Bom, aqui houve um problema, não foi, Sofia? Portanto, o parto foi vaginal, não é? Portanto, portanto, levou muitos pontos naquele sítio. Exatamente. Ih, meu Deus, eu não me quero lembrar. Eu nem me sentava, eu sentava-me assim. Era um bocadinho de lado, não é? Era assim, ligeiramente, era assim exatamente. de lado, e assim com uma perninha levantada. Sim, diga lá. Era assim, não era? Era. E dói. É complicado. Dói. Dependendo da posição, depois temos que mudar a posição de sentar. E de quanto tempo depois? Eu? Sim. 1 mês e meio, 1 mês e 3 semanas, por aí. Assim ao certo, não sei, mas foi mais ou menos esse E com muitos receios? Sim, alguns. Assim, também foi tudo com calma, não é? Fomos conversando, vendo.
aconteceu naturalmente, só que com cuidado, claro, receio se calhar de ambas as partes, não é? Notei que havia receio da minha parte e da parte dele também, portanto, mas eu lembro-me da minha ginecologista dizer: por amor de Deus, isso está cozido! E eu dizia: está bem, mas está cozido há muito pouco tempo! Pois é, aqueles receios normais, não é? É isso. Exatamente. Porque, de facto, a ideia, principalmente, então, eu tenho tido a sorte de nunca fiz nenhuma cirurgia na vida, a não ser, efetivamente, tirarem umas amígdalas quando era pequenina, e, portanto, nunca me cortaram nada, e cortaram-me naquele sítio, não é? Na altura não notamos, mas depois há muitos pontos, e aquilo, eu tinha a sensação que ia demorar muito tempo até ficar tudo no sítio. Mas não. E a primeira vez que, como há bocado dizia, até a primeira vez que vamos ao quarto de banho temos medo, não é? A primeira recordação que eu tenho depois, um parto gemelar é uma coisa muito particular, não é? Mas a primeira sensação que eu tive, que a natureza fez as suas imposições, eu disse: eu não vou conseguir, vou-me tirar isto de outra maneira, porque isto rebenta tudo. Isto rebenta tudo. E não rebenta. Não rebenta, está cozido, mas há muito receio. É uma fase em que aquilo a que eu apelaria seria ao diálogo do casal. Estão aqui 2 exemplos a falar disso. Fomos comunicando, fomos falando. A comunicação é fundamental em qualquer relação e muito mais quando há grandes transformações. O apelo aos maridos de que elogiem, de que fomentem a sexualidade no seu todo e não só a preocupação da penetração em si, porque a sexualidade é muito mais do que isso. O apoio dos avós, que estão normalmente desejosos de ficar com os netos, então se forem 2 há sempre um para cada um, não é? Portanto... Não é, minha senhora, nós tínhamos uma linha de montagem. Porque já havia outro filho também, portanto era complicado. Mas efetivamente, portanto, estas senhoras estão dentro da norma, ou portanto a libido voltou mês. Porquê que havia antes a ideia do resguardo e do... Por exemplo, há bocadinho aqui alguém me dizia no Facebook que, por exemplo, em Espanha, era uma senhora que estava a escrever de Barcelona, dizia que em Espanha usam-se os 40 dias regulamentares, que eu achei 40 dias, é preciso 40 dias? Ora bem, nós sabemos que a senhora às 6 semanas após o parto é designada por puérpera, portanto a sua condição física ainda não está dita normal, portanto já não está grávida, mas ainda não está no seu estadio normal, portanto mesmo a Organização Mundial de Saúde recomenda que seja a mulher a tirar essas primeiras 6 semanas de pós-parto. Portanto, o corpo ainda não está apto a uma vida dita normal. Portanto, aquilo que normalmente se recomenda é que esperem pela consulta de revisão de puerpério. Portanto, que ocorre mais ou menos ao final do primeiro mês e, portanto, nessa altura, se o útero estiver a evoluir corretamente e tudo estiver ok, normalmente o médico dá o aval de que retomem. Curiosamente, algumas senhoras já retomaram, outras é muito mais tarde e normalmente relacionado com muito baixo diálogo, muito pouca comunicação do casal, muitos medos, muito foco no bebê. Eu deixei de ser mulher e ainda nem me lembrei disso. Agora estou só mãe? O problema é que nem me lembrei disso ainda. Pois. Não tem só a ver com o olhar para o marido, tem a ver com o olhar para mim também. E enquanto eu não me voltar a ver, não vou ver mais ninguém à minha volta. Diz aqui a Francisca Veríssimo. Eu fui ao contrário. Quando estava grávida, nem conseguia ouvir falar de sexo. Não queria. Já outra senhora diz aqui, que esta senhora diz: bom dia, eu tive o meu menino no X de setembro, sempre tive relações com o meu homem, fui internada ao domingo na sexta antes, tive relações. Porque há quem diga que se tiver relações mesmo à boca de cena, o bebê vem logo mais depressa. Exatamente. É verdade. É verdade, sim. As nossas parteiras recomendam, a não ser... Ninguém me avisou. A não ser que haja alguma contraindicação clínica, recomenda-se que no final da gravidez, e desde que já esteja uma gravidez de termo, se tenha uma atividade sexual normal, porque pode inclusivamente acelerar o despoletar do trabalho de parto. Há uma libertação e secreções que ajudam exatamente a isso. Alguma de vocês fez isso, mesmo no dia anterior, assim, nos dias anteriores? Anterior não, mas uns dias sim. Querem recomendado pela parteira. É recomendado pela... Eu tive um grávido. Um grávido. Sim, gosto muito dos grávidos. Que entrou no hospital e era uma das nossas parteiras que estava de serviço e disse à parteira: por favor, que nasça hoje, que eu estou cansado de namorar. Já não aguento. Ai, que graça, que maravilha, que maravilha.
é histórica, porque de facto recomenda-se que caminhe, recomenda-se que tenha atividade sexual, pronto, e portanto o senhor, ela caminhou 4 horas... Pronto, a Sandra Dias diz exatamente a mesma coisa. Eu fiz precisamente ao contrário, perdi a vontade. Felizmente o meu marido foi de uma compreensão excelente, mas devia estar farto de namorar, não é? A Sónia Bernardo diz, eu sou mãe de 2 gêmeas de 3 meses e tinha muito medo em ter sexo. Era como eu, porque achava que as meninas iam cair. Diz a Maria Martins, eu também tive relações até ao fim, dos 2 primeiros, levei muitos pontos. 15 dias depois do parto, tive relações. E acreditem que até aliviava as dores. 15 dias, não sei. Tem sempre a ver com comunicação. Sempre a ver com comunicação. Olha, é um problema que eu já não vou ter. Para mim, que eu já não vou ter. Vêm aí mais bebés, não é? Ou não? Eu espero bem que sim. Sim? Vamos até quantos? 2. 2? Valente, assim é que é. Vá lá que eu preciso que me paguem reforma. Precisamos. E aqui, a Sofia? Talvez o segundo. O segundo, não é? Talvez, não é? Para dar um irmão à Matilde. Eu acho que sim. Olha, faz tanto. Eu sou filha única. Eu também. Odeio. Portanto, veja lá isso. Arranje lá mais, está bem? Bom, alguma recomendação da Joana? Última, portanto, para já, frequentarem, irem a estes cursos de preparação. Sim. Para mim foi muito útil. Na primeira barriga foi muito útil. É uma coisa que, se me permite, normalmente as mulheres, os maridos, os casais acham que a preparação para o parto é uma frescura da senhora. Não é. Não Faz é parte todo. dos cuidados ao bebê. E, portanto, nesse sentido, nós também não falhamos uma ecografia, não falhamos uma análise, portanto, a preparação para o parto recomenda-se. Esclarecem-se imensas dúvidas. Todas as semanas estamos com uma enfermeira parteira que nos pode esclarecer. Aproveitem o facto de estarem grávidos e da logística ser diferente e apelem à criatividade. Divirtam-se, desfrutem, comuniquem. Por favor. Eu desfrutava tanto com o meu marido nas aulas de pós-parto que uma vez fomos expulsos. Está a ler à risada, porque de facto a época ainda não acende exatamente, era a Graça Mexia, os primeiros cursos da Graça Mexia, e foi de facto, mas foi muito útil no momento do parto, muito útil tudo aquilo que aprendi. Imagino que tiveram, não se usava, era o pós-parto, mas graças a Deus que isto agora está tudo, há muita informação. Um grande parabéns por terem os vossos meninos Jesus para um Natal com um bebê é uma coisa maravilhosa. É uma sensação de esperança imensa. Muito obrigada, um grande aplauso, um bom Natal para estas senhoras. E eu vou dar um recadinho.